O Senado recebe amanhã governadores para discutir a proposta da reforma tributária. A ideia é que eles possam ser ouvidos sobre as novas regras que buscam a simplificação dos impostos no país. Hoje o IPEA divulgou um estudo que atualiza as estimativas de impacto que a reforma deve trazer. Pelo menos 82% das cidades devem ter aumento de receita com a mudança. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com Marco Antônio Mendes, no quadro Fatos Primeiro. Oi, Marco, boa noite. Oi, Thaís, boa noite para você, boa noite para quem acompanha a gente. Bom, a gente sabe que uma das principais mudanças que a reforma vai trazer é passar a cobrar os tributos apenas no destino, né? Ou seja, sobre as vendas feitas no local onde aquele produto ou então serviço for consumido, e não mais na origem, onde estão instaladas as empresas, como acaba funcionando hoje. O que aconteceu então? Os pesquisadores do Instituto de Pesquisas Aplicadas, o IPEA, eles criaram alguns cenários para formular esse estudo. Um aqui, ó, bem pessimista, que indica que o PIB cresceria só 4% ao longo de 20 anos. Outro cenário mais conservador, com um crescimento também de 12%, e aí um outro cenário ainda assim mais otimista, de que o PIB brasileiro cresceria 20% nas próximas 2 décadas. O resultado, gente, foi o seguinte: com essa nova forma de cobrança, então, dos impostos, 82% das cidades do país ganhariam receitas. No caso dos estados, 60% sairiam ganhando. E só para a gente ter uma noção, no cenário mais pessimista, aquele que o país cresceria só 4% ao longo de 20 anos, nenhuma capital teria perda de arrecadação. Apenas 32 cidades poderiam ter uma receita ligeiramente menor. São cidades que hoje são muito ricas, que são sedes aí de refinaria de petróleo ou então de hidrelétricas. Só que o importante é a gente lembrar, como a regra de transição vai ser muito longa, 50 anos aí pela frente, essas possíveis perdas seriam então suavizadas e os orçamentos dessas prefeituras poderiam ser ajustados a essa nova realidade. Agora, o que é importante? A pesquisa indica que cidades pequenas seriam beneficiadas. A gente conversou com um dos autores desse estudo, o economista Sérgio Gobetti, e ele explica melhor. Vamos acompanhar. São cidades onde as pessoas vivem, onde as pessoas consomem, pagam os tributos, mas esses tributos, pelo sistema atual, né, eu tenho usado a palavra, são expropriados pelas prefeituras de outras localidades, né? Então, ou seja, é o cidadão do município X que paga o imposto, mas esse imposto fica com o município Y, né? Isso aí, né, além de injusto, né, ele provoca esse descompasso, né? Porque as cidades que precisariam estar prestando serviços públicos não têm condições de prestar serviços públicos, e de outro lado a gente tem aquelas cidades que ficam muito, muito ricas, né? Que tem em muitos casos dinheiro sobrando. Principalmente o caso das localidades onde a gente tem refinarias de petróleo, né, hidrelétricas. É isso aí. O que os pesquisadores do IPEA dizem também é que, na prática, o que vai acontecer é uma redução das desigualdades que existem hoje entre as cidades do país. Por isso, essa frase aqui, ó, cidades pequenas irão perder receita com a reforma tributária, é uma afirmação totalmente falsa. Mas só lembrando, né, Thaís, são 50 anos aí de transição, 50 anos pela frente, ninguém vai sentir essas mudanças do dia para a noite. Marcos Mendes, vai demorar e é importante que demore aqui.